Olá, sou Paulo Eduardo e que bom te encontrar novamente aqui no canal Minuto Missionário. Eu fico muito feliz, você que todas as manhãs, tardes ou noites, não sei o horário que você me assiste aqui, mas que todos os dias passa no canal para ouvir o estudo, acompanhar o estudo bíblico. E eu quero pedir para você que talvez tenha chegado nos últimos dias e ainda não se inscreveu, se inscreva. É um prazer ter você como inscrito aqui. Deixe um joinha, faça um comentário, interaja conosco. E algo importante que você pode fazer é compartilhar os estudos. Clique aí embaixo onde está escrito compartilhar, onde tem aquela setinha. Mande no seu grupo do WhatsApp, da família, dos amigos, lá no seu Facebook, no status, no story, enfim. Compartilhe. Mas pessoas talvez precisam ouvir a palavra de Deus e você pode ser o caminho para isso. Vamos para mais um estudo? Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Estamos no capítulo 5, falando sobre essa luta entre carne e espírito. Como vencer a carne. Paulo já vinha falando sobre essa liberdade cristã que pode conduzir para a libertinagem. E Paulo fala, olha, a forma de vocês vencerem essa batalha da carne é andando no espírito. Porque a nossa carne, ela puxa sempre para o pecado. Naturalmente, a nossa carne, ela tende a nos levar para longe de Deus. E precisamos voltar para o Espírito, nos encher do Espírito, andar no Espírito, para não sermos destruídos pela carne. A partir do versículo 19, depois de Paulo falar do conflito entre carne e o Espírito na vida do salvo, o apóstolo Paulo ele volta a falar sobre as obras da carne. Na vida daqueles que, de fato, não herdarão o reino de Deus. Tem várias listas na Bíblia de pecados semelhantes. Paulo, quando faz uma lista aqui, a partir do versículo 19 de Gálatas 5, Paulo não está abrindo uma lista e fechando ela. Ele, em determinado momento, ele diz assim no versículo 21, e coisas semelhantes, porque é uma lista extensa. Várias partes, eu vou falar aqui algumas referências que falam das obras da carne. Se você quiser acompanhar, você vai pausando o vídeo e vai fazendo essas leituras aí na sua Bíblia. Romanos 1, versículos 18 a 32. 1 Coríntios 5, versículos de 9 a 11. 1 Coríntios 6 e 9. 2 Coríntios 12, versículos 20 e 21. Efésios 4 e 19. Efésios 5, de 3 a 5, Colossenses 3, de 5 a 9, 1 Tessalonicenses 2 e 3, 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, 1 Timóteo 1, versículos 9 e 10, 1 Timóteo 6, versículos 4 e 5, 2 Timóteo 3, versículos de 2 a 5 e Tito 3, no versículos 3, versículo 9, versículo 10. Toda essa lista que eu li aqui de referências bíblicas, a palavra de Deus, não é? Falando, o apóstolo Paulo, nos seus escritos, falando das obras da carne. Então, não se limita a essa lista que ela é exaustiva. E sabe, aqui em Gálatas, Paulo traz a lista e ele divide essas obras da carne, Paulo divide ela em 5 grupos. Eu quero pensar com você a partir desse estudo um pouquinho. Primeiro dessa lista que Paulo faz aqui são os pecados da carne. Né? Os pecados da carne são obras da carne, mas são pecados sexuais. Não é? Melhor dizendo, que Paulo traz aqui. Ele diz assim, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. São 3 obras da carne relacionadas ao sexo. John Stott ele diz que a nossa velha natureza é secreta e invisível, mas as suas obras e as palavras e os atos são públicos e evidentes. Então a nossa velha natureza ninguém vê, mas a obra dela fica clara e evidente, não é? A palavra grega que Paulo traduz aqui, faneiros, não é? Que foi traduzido para nós por conhecidas, significa algo claro, algo manifesto. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Essas
3 palavras são suficientes para mostrar que todas as ofensas sexuais, sejam elas públicas, particulares, naturais ou anormais, né, entre pessoas casadas, solteiras, independentes, elas devem ser classificadas como obras da carne. E estudando isso aqui, eu vou trazer essa parte com muito cuidado, porque eu sei que hoje nós precisamos ter cautela em expressar certas palavras, né? Senão a gente pode sofrer algum tipo de penalidade na rede social. Mas hoje nós vemos que esse tipo de pecado, pecados da área sexual, né? Nessa área da imoralidade, é algo que está sendo muito, mas muito descarado, incentivado até e colocado como algo normal, natural. Mas entendamos uma coisa, pecado é pecado, errado é errado, o que a Bíblia diz, ela diz, né? Pode estar todo mundo fazendo, pode estar todo mundo concluindo como normal, mas continua sendo pecado. Então não ache que os preceitos, os conceitos estabelecidos por Deus, eles alternam de acordo com o movimento da sociedade. Não é por aí. Paulo traz palavras aqui, e essas palavras que Paulo traz nesse versículo que lemos aqui, as obras da carne são conhecidas, prostituição, impureza e lascívia, ela traz uma espécie de progressão na transgressão. Quando a gente fala de prostituição, está indicando pecado em área específica da vida, né? A área de relações sexuais, né? A impureza já vai falar numa profanação geral da personalidade, manchando toda a esfera da vida, e a lascívia, ela traz uma representação de um amor ao pecado despreocupado, audacioso, em que a pessoa deixa de se preocupar com Deus que criou ou com o que os outros pensam das suas ações e vai viver de forma despreocupada. E Paulo classifica justamente isso aqui. Vamos falar um pouquinho desses 3 aspectos? Primeiro, prostituição. A palavra grega porneia, traduzida aqui por prostituição, que refere-se a toda sorte de pecado sexual, e aqui eu não preciso detalhar, não é? Você sabe muito bem, seja adultério, enfim, todo tipo de pecado de natureza sexual. Se trata de um termo muito amplo que descreve todo tipo de relacionamento sexual ilícito ou imoral. O que hoje se trabalha muito para normatizar certos tipos, certas práticas sexuais que Deus condena, não é? William Barclay, ele diz que essa palavra porneia, que é a prostituição, vem de porné, que é uma prostituta. E há uma probabilidade que todas essas palavras tenham ligação com o verbo pernume, que significa vender. Essencialmente, porneia é o amor que é comprado ou vendido, que na verdade não é amor de jeito nenhum. Envolve todo esse tipo de prática sexual fora do que Deus estabeleceu para o sexo, dentro do princípio estabelecido e criado por Deus, e que está muito claro desde lá de Gênesis, não é? Então você sabe do que eu estou dizendo, dentro do casamento. Mas aí Paulo segue dizendo também, né? Paulo escreve sobre isso, né, usando o pano de fundo sobre as obras da carne. Ele agora vai falar sobre a impureza, né, que é essa personalidade profanada, manchada, né? Paulo usa aqui uma palavra grega que foi traduzida por impureza, que é um termo geral usado muitas vezes para denotar impureza ritual, impureza moral. E essa impureza inclui atos, palavras, pensamentos e intenções do coração.
Aqui Paulo traz pessoas impuras, não é? Já no seu contexto geral. William Barclay diz que o termo era usado para descrever o pus de uma ferida não desinfetada. Esse é o contexto de impureza que Paulo trata aqui. E eu pergunto para você, você já observou como nós vemos numa sociedade impura, onde as pessoas hoje estão vivendo tão impuro, às vezes no olhar, às vezes num toque, num pensamento. Isso é algo terrível e essa é a geração dominada pela carne que nós vivemos, onde você tem medo de quaisquer ação, né? Porque você não sabe as ações dessa mente impura que nós vivemos hoje. Hoje você vê desenhos animados para criança totalmente contaminado com impureza ali dentro, né? Você vê em vários aspectos e essa impureza ela vem desse termo aqui de uma personalidade manchada, já corrompida em todos os aspectos da vida e dentro desse contexto da sexualidade. Paulo segue falando da lascívia. E essa lascívia, essa palavra grega que foi traduzida por lascívia, significa literalmente a libertinagem de modo geral. Mas sem dúvida, essa aqui lascívia usada aqui para essas relações sexuais. Essa impureza que contamina, não é? Que gera essa libertinagem que nós encontramos hoje no mundo. Fala dessa devassidão, de um apetite, a gente poderia dizer, desgovernado, desavergonhado, não é? Sem limites, aqueles indecentes que muitas vezes você fica chocado ao ouvir ou a ver certas coisas. Pessoa totalmente lascivo, não é? Um homem entregue à lascívia, ele não conhece freio. Ele só pensa no seu prazer, não importa o que as outras pessoas pensam. Você já deve ter visto isso, não é? A gente encontra pessoas totalmente imorais e não está nem aí com o que os outros pensam e o que os outros falam. Ela quer ter prazer, ela quer viver a vida curtindo. E muitos até se gabam nisso, não é? De viver essa vida libertina, essa vida se entregue à lascívia. Só querem aproveitar, não é? Fazer o que tem vontade. Não está preocupado com o conceito de Deus? Muito menos, não é? E nem com o que os homens pensam. Você sabe que há pouco tempo atrás as pessoas tinham receio de certas coisas, não é? Você que tem talvez mais idade e me acompanha, você sabe que certas coisas antigamente era tratado, não é? Como tabu, as pessoas não falavam, ficavam escondido. Hoje em dia se entrega, não está nem aí. As pessoas se entregaram de fato. Mas sabe o que é isso? Obra da carne. Ela vai ganhando espaço, as pessoas se entregam e vão vivendo, se esquecem que um dia Deus pedirá conta da vida. E isso é um perigo. E Paulo exorta isso. Isso é obra da carne, isso é a nossa carne. Por isso que eu preciso lutar contra isso. Eu preciso viver uma vida na presença de Deus, andando na direção do Senhor, cheio do Espírito. Isso vem a partir de uma conversão, de uma decisão ao lado de Cristo, recebendo Ele como Salvador. O Espírito Santo vem habitar em nós e nos ajuda a vencer a carne. Deus possa abençoar sua vida. Espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.